E essa diferença é em torno de 7 anos e meio. Por isso, o conselho que eu dou a vocês: mudem a forma como vocês percebem a sua velhice. Toda idade tem pontos negativos e pontos positivos. Na velhice, nós também temos muitos pontos positivos. Existe um estudo global que pesquisa a felicidade, que mostrou que a nossa felicidade ela se comporta em forma de U em relação à nossa idade. Nós somos mais felizes na infância e aí somos menos felizes na adolescência e adultidade até os 40, 50 anos, e a partir daí a gente começa a ficar mais feliz de novo. E a gente começa a ficar mais feliz efetivamente a partir dos 60 anos. E tem uma psicóloga norte-americana chamada Laura Carstensen, que ela criou um conceito que ela, obviamente, ela observou isso na prática dela, chamado de seletividade emocional. À medida que nós vamos ficando mais velhos, nós sabemos que nós temos menos anos de vida. Então a gente começa a selecionar aquelas situações que nos fazem sentir-nos melhor. Então vou priorizar uma companhia de uma pessoa que me faça bem. Aquela pessoa que me faz mal, vou me afastar dela, porque eu não tenho tempo a perder com essa pessoa. Eu quero viver bem o resto de tempo que eu tenho na vida. Eu vou sofrer impactos mais fortes das situações positivas do que negativas, porque eu começo a ter um olhar mais positivo para os anos que me restam. E aí a gente tem que mudar essa percepção. Como é que a gente muda essa percepção da velhice? Primeiro com essa frase que eu gosto muito, que é dessa ativista norte-americana, que ela fala que todos nós somos idosos em construção. Todo mundo está envelhecendo. Então, quando a gente começa a perceber que a gente está construindo essa velhice, que a velhice não é só do outro que já envelheceu, isso faz com que a gente comece a citar essa velhice de uma forma mais positiva. E aí buscar modelos positivos. Aqui nós temos vários modelos positivos. Não precisa ser uma Fernanda Montenegro da vida, entendeu? Que está distante de nós. Vamos pegar alguém do nosso lado, do nosso círculo de amizade, da nossa família. O que é que aquela pessoa tem de positivo, de exemplar, que eu quero que seja um exemplo para mim? Eu tenho que ter esses exemplos na minha vida, tá bom? Começar a perceber que o idadismo está difundido na nossa sociedade, que a gente não tem uma percepção para ele. E aí, nesse contexto, começar a adotar a frase: não basta eu dizer que eu não sou idadista, assim como não basta dizer que eu não sou racista. Eu tenho que ser um anti-idadista, eu tenho que ser um antirracista. Eu estou vendo algo discriminatório, eu tenho que falar. Eu tenho que portar bandeiras, eu tenho que me engajar, porque só assim a gente vai conseguir uma mudança num preconceito que está há séculos estruturado em nossa sociedade. E aí a gente faz essa pergunta: como deveria ser uma sociedade para que um homem e uma mulher, ao envelhecerem, continuassem sendo um homem e uma mulher? Como a gente transforma essa sociedade idadista? E a gente só tem duas formas de transformar isso: através do convívio intergeracional e através da conscientização e da educação. E eu vou falar aqui para vocês dessa questão da conscientização e educação. Nós criamos, com a USP 60+, que eu coordeno, com a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura da cidade de São Paulo, com o metrô de São Paulo, uma campanha. Um movimento que partiu de uma ideia. E essa ideia foi: à medida que as pessoas envelhecem, elas perdem a sua visibilidade. Elas começam a se tornar invisíveis. Quem passou por aqui por uma situação em que você sentiu que sua opinião não valia nada? Você estava no meio de pessoas mais jovens e as pessoas pareciam que nem te escutavam, que você nem estivesse presente naquela situação. Isso é mais comum do que a gente pensa. Tá bom? Então, essas pessoas perdem o seu valor e perdem a sua atenção. E aí tentar resgatar o valor da idade. O que esse envelhecimento carrega? Experiência e senioridade. E pegar o mais dos 60 a mais para mostrar o que essas pessoas têm a mais. E criar assim um manifesto. Porque se você tem mais de 60 anos, se você tem muito mais que 60 anos, você tem 60 mais experiências.
Você tem 60 a mais de 1000 partos. Você tem 60 a mais de 5.000 alunos formados. Você tem 60 a mais de 1 milhão de quilômetros rodados. Porque se o tempo nunca valeu tanto, imagine quanto vale alguém que já viveu tanto tempo. E aí nós criamos esse movimento, hashtag #SouMais60, criamos várias artes, esse aqui fomos vários dos garotos propagandas, em que as pessoas pegavam um pano de fundo, que é um pano de fundo colorido, porque a velhice é colorida, a velhice é heterogênea. Cada um envelhece de uma forma diferente. E as cores escolhidas foram o amarelo, o rosa, o azul. E aí nós tínhamos, por exemplo, a fase aqui, 60 a mais de 45.000 sessões de terapia. 60 a mais de 12 anos como blogueira. 60 a mais de 500 palestras sobre Alzheimer. E isso foi colocado nas estações de metrô de São Paulo. Nós iluminamos as estações de metrô com as cores da campanha, o rosa, o amarelo e o azul, e criamos esse movimento. E esse é um movimento gratuito. Todas as artes estão disponíveis, então seria assim uma alegria se Itapecerica da Serra se engajasse nesse movimento #SouMais60. Porque eu acho que o mais importante é mostrar o nosso legado, as nossas histórias, mas mostrar também que nós temos ainda objetivos, que nós temos propósitos. Então, se cada instituição fizesse isso, resgatasse a história das pessoas que viveram, que vivem nessa instituição, nós conseguiríamos criar um ambiente de mais empatia e solidariedade. Como eu falei, nós temos que ter propósitos. Nós temos que ter uma razão para levantar todos os dias a nossa cama. E aí eu trago a filosofia oriental do Ikigai, né, que I significa viver e Gai, razão. Uma razão para viver. Então, um motivo para se levantar de manhã. Quais são os 3 passos simples do Ikigai? Você saber quais são as suas paixões. Você saber quais são as suas habilidades. Porque eu tenho que ter uma habilidade que corresponda à minha paixão. Então, vamos dizer, eu quero ter uma paixão de saltar de paraquedas, uma paixão de surfar, mas eu nunca surfei na vida. Não que isso seja impossível, mas vai ser mais difícil. E aí, saber qual é a diferença que você pode fazer no mundo. Não precisa ser uma diferença em que você tem que ganhar um prêmio Nobel, ou que você tem que fazer alguma coisa que mude a humanidade, mas o que pode ser deixado de legado para o outro. O que pode impactar positivamente na vida do outro. Para algumas pessoas pode ser o quê? Passar o dia com o seu neto. Para outras pode ser ir naquela feira que ele tem um restaurante e escolher os melhores legumes. E tentar preparar aquele prato cada vez melhor.